Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tem alguém aqui que nos visita essa tarde? Sejam bem-vindos no nome de Jesus, se sintam amados e abraçados nesse lugar, amém? Estou muito feliz de estar aqui no culto, no nosso último culto último domingo do ano, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. O tema dessa ministração é: o cenário não determina o fim da história. E às vezes, amados, nós somos conduzidos pelaquilo que nossos olhos enxergam, pelaquilo que a nossa limitação humana vê. Mas eu quero declarar que nesse último culto, né, esse último domingo de 2024, o Senhor vai colocar dentro de nós uma medida de fé necessária para prosseguir em Deus. Aleluia! Então abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6, e eu quero ler com você até o verso 23. E diz assim a palavra do Senhor: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem era negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina para que ele não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, e que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube do decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que tu assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. E quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez tudo o que era possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos meados e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre.
E taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo, e com os anéis selo dos nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. E tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum advertimento em sua presença, e além disso não conseguiu dormir. E logo ao alvorecer o rei se levantou, e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Aleluia. Eu quero nesse momento orar com você, assim como você está. Pegue sua mão direita, coloque na sua cabeça, e nós vamos orar. Papai amado e querido, nós estamos juntos nesse lugar, como tua igreja reunida, e te pedimos, Senhor, o teu favor sobre nós. Queremos declarar, Senhor, que as chamas que estão dentro de nós, Senhor, possam se intensificar. Nós damos, Senhor, uma voz de comando à nossa alma agora. Nós fixamos os nossos olhos ao Senhor, porque pelo Senhor nós somos cheios e conduzidos. Papai, no nome poderoso de Jesus, queremos declarar, Senhor, a nossa mente completamente cativa ao teu Espírito. Papai, no nome poderoso de Jesus, queremos declarar, Senhor, que esse domingo, o domingo que o Senhor escolheu para cada um de nós estarmos aqui, venha alterar, Senhor, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, Senhor, o nosso ser. Nós queremos declarar que recebemos do Senhor a medida necessária para prosseguir em fé, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Amados, o nome dessa ministração eu já falei: o cenário não determina o fim da história. E eu fico imaginando o cenário que Daniel se encontrava naquele tempo. Quando você lê o capítulo 6, ele passa por uma dificuldade, mas isso não quer dizer que é a primeira dificuldade que ele passa. A Bíblia diz que ele é um exilado de Judá, e ele saiu da sua terra, ele saiu aprisionado, e ele chegou na Babilônia como escravo naquele lugar. Alguém que presenciou dificuldades, alguém que presenciou a morte dos familiares, dos amigos, alguém que estava ali e presenciou muitas tragédias e muitas coisas difíceis. Então esse é o cenário desse menino, de Daniel, não mais menino no capítulo 6, mas um menino quando chegou na Babilônia. Então, quando nós olhamos para essa história, alguém que viu o santuário do seu Deus, do Deus a que ele servia continuamente, ser destruído. Alguém que viu aparentemente o povo de Deus e as coisas de Deus e o inimigo prevalecer contra as coisas de Deus. Então, ele tinha tudo para estar ali completamente frustrado, completamente sem fé, sem acreditar naquilo que Deus poderia fazer em relação a ele. Mas amados, eu não sei como Daniel nutria essa fé dentro dele, mas eu quero dizer para vocês, igreja do Senhor, a única forma que nós temos de nutrir a nossa fé é não olhar para o cenário, é não olhar para as circunstâncias e continuar olhando para Deus, apesar daquilo que nós estamos vivendo. E eu acredito, amados, que essa era a maneira que Daniel encontrou para prosseguir, para continuar sendo cheio de fé, olhando para Deus e fixando os seus olhos, não no cenário, não na dificuldade, não no luto, não na escassez, mas olhando para Deus, para aquele que poderia fazer por ele todas as coisas. Então, Daniel está ali, e a Bíblia diz que sobre Daniel existe uma unção
Ele não tinha unção de sapatear, de falar em línguas, não. Mas a Bíblia diz que ele tinha unção, e a unção de um espírito excelente. Ele era alguém que tudo que ele fazia como para o Senhor. É tanto que uma das coisas evidenciadas na vida de Daniel era o serviço. Então tudo que ele fazia como para Deus. E sobre ele existia um espírito de excelência. Amados, existem dois públicos que vão se levantar quando nós decidimos fazer as coisas com excelência, com esse espírito de excelência que vem de Deus. Um deles é um público pequeno, que é o que vai se alegrar e vai dizer: eu estou com você. Daniel tinha um público pequeno com ele. Só tinha aqui, lendo tudo isso, tinha um rei Dário e mais alguns poucos que a Bíblia não nos conta. Mas se levanta um outro público, um público dos descontentes. E aqui a Bíblia fala sobre muitos que estão descontentes, porque Daniel tinha um espírito de excelência. E tudo que ele fazia como para o Senhor. Não quer que fale de você, que não falem de você? Não faça nada, não produza nada, não diga nada, não vão falar de você. Mas todas as vezes que você colocar no seu coração o desejo de realizar coisas grandes para Deus, todas as vezes que você coloca no seu coração o desejo, a vontade, realiza coisas para Deus, vão falar de você. Mas, amados, isso não pode abalar nem a nossa caminhada e muito menos a nossa fé. Porque nós somos evidenciados. E uma hora, pelaquilo que nós fazemos ou pelaquilo que nós somos, seremos chamados para adentrar o palácio. A Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel que o rei precisava de meninos sem defeito físico, não poderia ter nenhum defeito físico, meninos que fossem inteligentes, para poder estar lá no castelo. E isso, amados, algumas características vai evidenciar para outras pessoas e vai determinar o lugar que você vai entrar. Um dia alguém vai precisar de uma pessoa motivadora. E ela vai dizer: chama aquela irmã, porque todas as vezes que eu conversei com ela, ela disse que ia dar certo. Ela me motivou, ela orou por mim, ela acreditou. Chama ela para celebrar aqui, chama ela para vir, para adentrar, para estar. As coisas que nós fazemos, as coisas que nós demonstramos ser e que nós somos de verdade, uma hora vai evidenciar e uma hora vai nos levar ao lugar aonde Deus quer nos colocar. E foi por isso que Daniel chegou no palácio, porque ele estava dentre a qualificação que o rei precisava. Então o rei, ele fez isso, né? Ele separa os grupos e ele vê em Daniel capacidade. Ele diz: olha, eu vou botar aqui. Ele colocou um como superintendente, chefe dos magos, mas ele disse: eu vou colocar um como presidente. E esse presidente era Daniel. E eles se juntaram para ir contra Daniel. Amados, mas olha que coisa linda. A Bíblia diz que eles se juntaram e eles procuraram em Daniel alguma falha e não encontraram. Eles procuraram em Daniel falha, mas não acharam. A Bíblia diz que ele era negligente, ele não era preguiçoso, que ele era honesto, era um homem temente a Deus. Não encontraram falha nele.
Amados, mas eu quero dizer que o inferno não desiste de nós quando eles não encontram falha. Às vezes a gente fica procurando algo de errado em nós. Meu Deus, mas eu não estou em pecado. Meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Amados, o inferno não desiste de nós quando nós estamos fazendo tudo certo, não. Porque quando ele não arruma falha, ele encontra motivos. Mas o interesse dele é desanimar. É plantar uma dúvida no nosso coração, para que nós venhamos paralisar para as coisas que Deus tem para nós. Não encontraram falha em Daniel, mas acharam um motivo pelo qual Daniel poderia sofrer. E assim eles fizeram. E olha que interessante. Ele chega ao rei através de quê? De elogios. Eles trabalharam, porque quando se trata de alguém vaidoso e de alguém orgulhoso, a pessoa trabalha com ego. Os imaturos, infelizmente, não podem receber elogios. Cuidado com os elogios que você recebe. Amados, porque todo discurso bonito que não evidenciam ações benditas vai gerar aflição ao nosso coração. Aqueles homens chegaram com discurso bonito, mas não tinha ações benditas. Era só fala, era só discurso, era só um roteiro. E o rei, pela sua vaidade, assinou o decreto. Um decreto para prejudicar alguém que ele amava. E às vezes, a maior cilada do inimigo é através das pessoas que bajulam e que elogiam. Eu não estou dizendo que nós não vamos elogiar pessoas, não. Isso é correto. Quando alguém está bonito, eu digo, mulher, mas tu está linda e cheirosa. Eu não estou dizendo que você não pode elogiar pessoas, não é isso que eu estou dizendo. O que nós não podemos fazer é elogiar pessoas a fim de receber dessa pessoa benefício. Isso é manipulação. Nós sabemos quando nós elogiamos e é o nosso coração sincero, sem receber nada em troca, só o fato de elogiar. Mas aqueles homens queriam algo em troca do rei. Eles disseram, rei, só o Senhor que pode ser adorado nesse lugar durante 30 dias. E foram trabalhando para que o resultado saísse conforme eles quisessem. Então, amados, a Bíblia diz que Daniel, ao saber daquilo que estava acontecendo, ele não vai embora. Ele não liga para o rei dizendo, resolve isso aí que tu fez. Não. A Bíblia diz que ele vai para a sua casa. E quando chega lá, ele faz o que costumava fazer. Ele abre as janelas que dá de frente para Jerusalém, se ajoelha e ora. No edito estava escrito que ele não poderia orar durante 30 dias. Amados, sinceramente e infelizmente, para muitos de vocês que estão aqui ou estão me assistindo, passar 30 dias sem orar é moleza. Mas Daniel sabia que a dificuldade, que a circunstância, que o cenário não iria e não poderia abalar a sua rotina espiritual. Eu costumo fazer o que eu sempre fiz por amor ao meu Senhor. Eu costumo fazer o que eu sempre fiz por amor ao meu Deus. E ele foi fazer o que ele sempre fazia.
Ele poderia, amados, ter outras maneiras para orar. Ele poderia orar em pensamento, ele poderia orar em línguas, ele poderia orar de janela fechada, mas ele estava dando uma resposta para o mundo espiritual, e ele estava dizendo para o mundo espiritual: o inferno não altera a minha rotina com Deus, a dificuldade não altera a minha rotina com Deus. E amados, aqueles homens viram e foram contar para o rei. E o interessante é que quando eles foram contar para o rei, ele tinha muitas maneiras de chegar ao rei falando. Eles poderiam falar: olha, rei, Daniel, quem tu amas, Daniel, teu preferido, teu querido, Daniel, o chefe, o superintendente, o presidente. Ele tinha muitas coisas para falar sobre Daniel. Mas eles falaram, amados, algo para diminuir Daniel. Eles disseram: Daniel, um dos exilados de Judá. Daniel já não era exilado de Judá há 50 anos. Já tinham se passado 50 anos que Daniel não era mais escravo, que Daniel não era mais exilado. Mas as pessoas que não acreditam naquilo que nós carregamos, sempre vai buscar situações do nosso passado para tentar nos diminuir. Vai dizer o crentezinho, o irmãozinho, o pastorzinho. Sempre vai buscar situações, aquela mulher, aquele homem, para diminuir o lugar onde Deus te colocou, para diminuir a atitude e a mudança que Deus está fazendo na sua vida. E eles trouxeram algo há 50 anos atrás, exilado de Judá. Mas é assim quando as pessoas fazem, quando querem nos diminuir. E a Bíblia diz, amados, que naquele momento o rei ficou aflito. O coração dele ficou cheio de aflição. E a Bíblia diz que do início do dia até o pôr do sol, ele procurou uma maneira para ajudar Daniel. Tudo. Ele poderia fazer muitas coisas, o rei. Mas às vezes, amados, Deus nos coloca em situações aonde ninguém pode fazer mais nada. E esse é o ambiente propício para o milagre. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, aonde você olhou e disse: isso aqui, só Deus. Isso aqui, eu já fiz tudo. Eu já orei, eu já gastei meu dinheiro, eu já investi o meu tempo, eu já fiz tudo. Isso aqui, só Deus. Deus sempre vai nos colocar em situações assim, alguma vez na nossa vida. Porque é nessa hora que a nossa estrutura, amados, começa a ser fincada em Deus em fé. Porque se o dinheiro não pode resolver, se a atenção, se o tempo não pode resolver, eu preciso acreditar em Deus que Ele pode fazer. Então nessa hora, o rei deu ordens para Daniel e disseram: joga Daniel na cova. Só que o rei diz algo que estremece dentro de mim. O rei agora diz algo que estremece a minha alma. Ele diz: Daniel, que o Deus a quem você serve continuamente o livre.
o nosso serviço para Deus é evidência, amados, e sempre será uma das maiores evidências do amor que nós carregamos por Deus. Sempre será. O que o rei estava dizendo é que: Daniel, eu não conheço esse Deus, eu não aceitei esse Deus, eu não orei para esse Deus, mas o que você vive, a forma que você crê, a forma que você serve, faz com que eu possa acreditar que esse Deus possa fazer por ti alguma coisa. E é por isso, amados, que nós temos que servir a Deus, porque o nosso serviço sempre vai trazer visão espiritual a outras pessoas. O nosso trabalho, não importa o que é, se é pequeno, se é arrumar uma cadeira, não importa, amados, mas o nosso trabalho sempre vai abrir a visão espiritual a respeito de Deus para outras pessoas. O Deus que eles se dedicam, o Deus que eles servem, poderão fazer por ele alguma coisa. Mas a verdade é que todas as vezes o inferno quer colocar o que, amados? Roubar a semente de fé dos nossos corações. Porque, amados, quando ele rouba essa semente de fé através da dúvida que ele coloca dentro de nós, e a dúvida é o roubador da semente que gera milagre dentro de nós. É a dúvida. O inferno estava ali brigando para que naquele momento, e mais uma vez, e mais uma dificuldade, e mais uma frustração, e mais uma dor, Daniel pudesse duvidar. E eu não sei, amados, quantas vezes o inimigo fez com que você duvidasse de Deus esse ano. Mas eu não sei o que passou, mas eu sei que esse ano aqui, esse dia, nós estamos sendo nutridos por Deus, nutridos pelo poder de Deus, para caminhar e continuar caminhando, apesar do cenário, apesar da circunstância. Quando eu e meu esposo ainda não éramos pastores, uma das coisas que eu amo fazer é servir. Amo servir. E sempre foi assim. E nós congregávamos em um outro lugar, na Kadosh, com a pastora Célia. E nós morávamos longe de lá. E não tínhamos carro. Então, se a gente ia para a igreja, e lá a gente tinha que fazer todas as nossas atividades para poder voltar para casa. E naquele dia, de forma específica, nós saímos de casa 3h da tarde. Nós fizemos evangelismo na rua. E depois nós fizemos um celulão. Depois a gente foi dar aula das escolas, de CCC. E depois teve o culto da Aliança Jovem, era com a gente também. E nós decidimos ficar, porque naquele dia tem uma vigília. Nossos meninos ainda eram bebezinhos. Enzo ainda nem falava. Ele já não fala, né? Com 13 anos. E ele bebezinho aí, que ele não falava mesmo. E deu uma chuva muito grande em Imperatriz. Muito grande. E quando passou aquela chuva, nós fomos para casa. E quando nós chegamos em casa, nós morávamos num kitnet de 3 cômodos. Aqui no mercadinho. O piso era assim, de chão batido. E quando nós chegamos em casa naquele dia,
toda a casa estava molhada. A cama, o colchão dos meninos, tudo estava molhado. E o diabo queria colocar dentro de mim, porque a sensação e o sentimento que vem é que não vale a pena passar tanto tempo dentro da igreja. É que não vale a pena servir tanto, se quando você chega em casa, você não tem as suas coisas que são básicas. A sensação que dá é como se Deus não estivesse ali cuidando de ti. E nós olhamos um para o outro, eu e meu esposo, e disse: rapaz, vamos limpar essa casa, que nós ganhamos bem mais. E a gente foi limpar a casa. Tinha uma parte do sofá que não molhou. Ali nós colocamos os meninos. Muita barata. Porque no mercadinho, né, quando chove, por causa do esgoto, meu Deus. E eu louvo a Deus por tudo que eu passei naquele lugar. Mas o diabo queria colocar uma semente de dúvida dentro do meu coração, que não valia a pena servir a Deus, que não valia a pena trabalhar para o Senhor, que não valia a pena passar tanto tempo servindo, fazendo, evangelizando. E nós botamos uns panos no chão, e ali nós dormimos. Eu dormi sentada, segurando os meninos no sofá. Nós passamos a noite. E às vezes, amados, tem noite que parece uma eternidade. Tem pessoas que vivem a eternidade que dura um dia ou uma noite. E eu sei que vocês já viveram coisas assim. Do dia que a gente não consegue orar, do dia que a gente só consegue botar uma música e chorar. Da eternidade que dura uma noite. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele passou a noite toda naquele lugar. Amados, uma noite é muito, é pouco? Aí eu vou perguntar e vocês vão dizer: depende, tá bom? Uma noite é muito, é pouco? Depende. Depende do lugar que você está. Um dia eu fui para o show do Sonho e Louvor com a Aliança Jovem, achando que era jovem. E o Lucas fica me esperando, né? E lá nós dançamos. Rapidão, chegou de manhã. Porque uma noite dançando, uma noite na vigília, é pouco. Rapidão passa. Mas, amados, você já passou uma noite no hospital com alguém que você ama, sem poder fazer nada, sem poder tirar a dor daquela pessoa, sem poder fazer nada? Uma noite é muito. Uma noite naquele dia era muito para Daniel. Uma noite naquele dia era muito. E às vezes, amados, nós estamos vivendo uma noite que parece uma eternidade, dias que parecem uma eternidade. E tudo isso é para alicerçar muitas coisas dentro de nós. É para cavar bem os alicerces. E naquele dia, amados, uma noite para nós, para mim, para o meu esposo, foi muito. Pastora, a senhora está falando de coisas simples. Sim, eu falo de coisas simples porque são as coisas simples que nos levam para as coisas extraordinárias. Se nós nos apegarmos no simples, se nós pararmos pelo que é simples, pelo cotidiano, pelo dia a dia, nós nunca chegaremos no grande,
O simples é poderoso, que nem diz meu marido. O simples é incrível. E talvez é no simples que o inimigo quer te paralisar. Então, amados, eu estava ali e eu estava vivendo um cenário que queria me nutrir com dúvidas. Eu estava ali, estava vivendo um cenário que eu queria sair daquele lugar a qualquer custo. E aí ficou pior um pouquinho, porque quando tampa a cova, o medo aumenta, a dificuldade aumenta, a tensão aumenta. E eu e meu esposo, chegou um momento, eu tenho que resumir porque meu tempo é pouco. Chegou um momento aonde nós, depois de muitas lutas, tentamos juntar um dinheiro para comprar uma casa, para financiar pela Caixa. E achamos que estava assim, muito felizes. Mas aquele homem nos enganou e levou o nosso dinheiro. E não tinha nem dinheiro e nem casa. E nem dinheiro para pagar o aluguel mais. Aí eu fui morar no fundo da casa da minha sogra. E ali eu passei muitas lutas internas. Porque eu tinha que olhar para o cenário, eu tinha que olhar para a falta de dinheiro, eu tinha que olhar para a situação e dizer: eu continuo crendo, eu continuo servindo, eu continuo fazendo. Mas eu quero dizer para vocês que às vezes era tão difícil. A minha vontade, a vontade que eu tinha, era de conseguir passar do quarto para o banheiro, de olhos fechados, para mim não ver o cenário, para mim não ver que eu estava ali e que eu não tinha como sair dali, que não tinha mais um plano, que não tinha mais uma ideia, que não tinha mais um sonho, não tinha. E aí, amados, apareceu um convite. Um convite. Eu não estou dizendo que nós tínhamos que estar nesse lugar, não. Eu sei que tudo que nós passamos foi um processo de Deus. Mas às vezes, no meio da dificuldade, Satanás sempre vai mandar um enviado para querer terminar de te matar. Tome cuidado. E aí os pastores disseram assim: olha, minha filha, nós estamos orando para um pastor no Pará. E eu digo: pô, é nós mesmo. Pronto, acabou, é nós. Eu queria sair dali mesmo, está tudo certo. Eu queria resolver minha vida. Só que Deus não trabalha assim, com o coração que quer fugir da situação. Deus resolve a situação para trabalhar a partir daquela situação, ok? Então Deus vai resolver com você. E aí eu falei: agora eu não quero mais nem meu móvel 220. Dei liquidificador para mim, ó, saí dando minhas coisas. Pode pegar. Lá é 110. E um dia, meu esposo estava aqui. E uma pessoa chegou para ele e disse: quantos livros você já leu? Meu marido ficou sem entender a pergunta, se abestalhou e não respondeu, que nem disse o pastor Nonato. Ele disse: eu quero lhe dizer que o pastor que está nessa igreja é muito culto, e que vocês não têm capacidade para assumir lá. Eu te aconselho, vai estudar. E meu marido não fala nada não. Eu não estava na hora, que é a nossa vontade, né, pastora? Tu não falou nada, amor. Mas, amados, Deus estava nos mostrando
estava trabalhando conosco para aquilo, o lugar aonde ele ia nos colocar. O rei tentou fazer tudo o que podia para ajudar Daniel. Conseguiu? Não. Porque algumas coisas não cabem uma terceira pessoa. É entre você e Deus. E no meio disso, amados, o nosso pastor disse assim: meu filho, tem 3 igrejas. Escolha uma, você vai para lá. E nós escolhemos. Oramos, Deus falou. Naquela hora Deus falou. Não era mais uma fuga. E nós fomos para um bairro aqui, no Parque Alvorada. E lá nós fomos fazer o que costumávamos fazer continuamente: trabalhar. Lá a gente botou o pé na lama, lá a gente serviu sopão, lá a gente deu cesta básica, lá a gente fez culto no meio da rua. Lá a gente foi fazer o que era necessário fazer continuamente. A gente foi fazer o que o livro não ensina, o que a teologia não disse. A gente foi cuidar, a gente foi amar, a gente foi acolher. E o crescimento, amados, quem dá é o Senhor. E às vezes eu olhava para os nossos pastores, e quando alguma coisa, ou as coisas estavam dando certo, a gente nunca conversou sobre isso, mas agora a gente está falando. Eu olhava para eles, e a sensação do olhar deles, e da alegria deles, e nos ver crescendo, é como se eles estivessem dizendo: meus filhos, vocês não são o que as pessoas disseram que vocês são. É como se eles dissessem: tá certo, deu certo, foi de Deus. Amados, e Deus sempre vai colocar pessoas no nosso dia a dia. Ou ele vai, ou você vai ser essa pessoa. Porque a Bíblia diz que o rei Dário não podia fazer nada, mas o fato de não poder fazer nada não diz que você não vai se importar. O rei disse: hoje, nesse palácio, ninguém festeja, porque eu me importo com aquilo que Daniel está passando. Amados, talvez você é alguém que não vai fazer nada, mas o fato de você estar do lado dessa pessoa e dizer: eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui, faz muita diferença. Faz muita diferença. Talvez, amados, aquela prova é entre você e Deus, mas quando alguém olha para você e diz: olha, eu me importo, aqui ninguém festeja. E o rei passou a noite, ele não comeu, ele não participou de nenhum divertimento. E a Bíblia diz que ele também não conseguiu dormir. Eu estou contigo. O rei estava dizendo: tu está aí, mas eu estou contigo. E amados, quando amanheceu o dia, e o amanhã sempre vai chegar. A Bíblia diz em Salmos 35: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O amanhã de Deus está preparado para mim e para você. O amanhã de Deus vai chegar. A alegria, o sorriso, o contentamento vai chegar nas nossas vidas. No outro dia, no amanhecer, a Bíblia diz que Dário vai até a cova e diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus que você serve continuamente pôde
livrá-lo dos leões. Eu acredito que ele não esperava a resposta. Porque todos nós sabemos o que os leões fazem com a gente, né? Mas a Bíblia diz que Daniel respondeu: o rei vive para sempre, o meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal nenhum. Amados, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para Daniel naquele lugar. Um anjo que não tirou a dificuldade que ele estava passando, o problema que ele estava vivendo, mas um anjo que sustentou Daniel enquanto ele estava vivendo. Um anjo que sustentou Daniel diante da dificuldade, diante do problema. Talvez você não vai ser livre do que você está passando nessa hora. Deus não vai te livrar do que você está passando, da dificuldade de hoje. Mas eu quero dizer para você que no lugar de dificuldade tem anjos para nos sustentar. No lugar de dificuldade tem anjos para nos sustentar, amados, no meio daquela dificuldade. E o tempo para mim passou. De tudo que eu estava vivendo, agora eu já estava em outro lugar. O tempo passou. Porque o tempo sempre passa para aquele que não é alimentado pelas dores. Quando você é alimentado pela dor, você vive no passado. Você vive resmungando. Mas o tempo passa para quem não se deixa alimentar pela dor. E o tempo passou na minha vida. O tempo passou na minha vida. E um dia, conversando com uma discípula minha, enviada de Jesus, meu discípulo é enviado de Jesus, ela disse: pastora, como é que ficou esse negócio do dinheiro? Talvez é uma pergunta que vocês também estão fazendo. E naquele dia, eu precisei parar e pensar sobre o assunto. Por causa da pergunta. E eu disse: minha filha, eu quero lhe dizer que eu não sei como é que ficou o problema desse dinheiro. Eu só sei de uma coisa: o diabo não tem poder de tocar naquilo que é meu. Ele não pode. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou fiel a Deus. O diabo não pode. Então esse dinheiro está em algum lugar. Deus está com ele. Na hora que ele me vê precisando muito, muito mesmo, ele vai me dar. Porque, amados, eu precisava crer em um fim, independente do cenário. Eu precisava crer em um fim que Deus tem para mim, independente da situação. E naquele tempo, algumas pessoas muito amadas se reuniram e me presentearam. Era o mês de dezembro também. Amém? Um mês talvez onde a gente fica frustrado porque a gente passou o ano todo e não juntou dinheiro. Meu Deus, esse ano não consegui juntar nada. Não consegui fazer nada, não consegui comprar nada. Eu fiz planos e não consegui produzir. Mas eu quero dizer para vocês, amados, que existe um plano maior. E naquele mês, sem planos, sem conseguir juntar dinheiro,
Deus enviou anjos, anjos que vão sustentar a gente em meio aos problemas. E disse: olha, pastora, essa casa aqui é da senhora. Dê um glória a Deus. E eu moro lá. Todas as vezes que eu entro, eu posso contemplar um milagre de Deus. Todas as vezes que eu entro lá, eu posso contemplar a grandeza de Deus. E talvez, amados, o diabo quer colocar uma dúvida no seu coração e dizer: o Deus que você serve continuamente pode te livrar dessa situação? E a nossa resposta será: o meu Deus enviou o anjo para me sustentar no meio dessa situação. Aleluia. Só que, amados, a Bíblia diz que logo depois, os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na cova dos leões. E antes de chegar no fundo, eles foram devorados vivos. A Bíblia está mostrando para mim e para você que tem duas covas, de duas maneiras. Uma cova com Deus e uma cova sem Deus. Tem duas maneiras de passar por dificuldade e aflição. Você pode passar pela aflição com Deus ou sem Deus. Amados, mas todas as vezes que nós decidimos continuar na presença de Deus, acreditando que Ele pode fazer, apesar da situação ou do problema, Ele vai sustentar. Ele vai sustentar a mim e a você. Amém?